Boa tarde, galera, tudo bom? Como foi o Natal? Como foi o final de semana? Posso falar que o meu foi abençoado, o meu foi maravilhoso, o meu foi diferente de tudo que vem acontecendo nesse ano. Sei que foi um ano difícil para todos nós, né? Um ano de pandemia, um ano que ninguém esperava que isso aconteceria, mas foi um ano que, se nós olharmos bem, foi um ano também abençoado, onde nós pudemos estar com nossas famílias mais próximas, entender um pouco mais nossa família e estar mais próximo mesmo, né? Porque no dia a dia você trabalhando, você acaba estando distante. E a pandemia fez que nós aproximássemos das nossas famílias. Eu vou contar um pouquinho hoje da minha vida, o que aconteceu do ano passado para esse ano. Aconteceram muitas coisas, coisas bastante sofridas em momentos que eu me alegrei, em momentos que passei algumas dificuldades, mas foi preciso nessa mudança, foi preciso para que eu me tornasse uma pessoa melhor em Cristo Jesus. O ano passado, eu estava casado ainda, eu vivi 13 anos como uma pessoa e chegou um certo tempo do nosso casamento, não estava vindo muito bem. Eu estava me afastado dos caminhos do Senhor. Deus vinha falando comigo, mas eu não queria ainda voltar para os caminhos do Senhor. E vinha acontecendo muitas coisas. Eu tentei recorrer a algumas igrejas, não consegui. Infelizmente, né, não nos ajudaram, porque eu não queria que acontecesse o pior, que é a separação. Porque foram 13 anos de história, desde a minha infância e de tudo mais. E chegou no final do ano, de novembro, eu tentei o suicídio e depois tentei outro, e ali eu tive um insight, né, como minha psicóloga fala, que eu dobrei meu joelho dentro de casa e falei para Deus que eu não queria mais isso para minha vida. Era uma briga todos os dias com o meu eu, todos os dias mesmo, com o meu cérebro, com o meu coração, totalmente machucado, totalmente triste, totalmente calado, porque eu também não falava, muitas coisas aconteciam que ninguém sabia, pessoas falavam coisas de mim ao qual eu não fazia, né? Mas a minha área faz que eu esteja bastante próximo de pessoas, mas eu não estava fazendo nada, porque tem pessoas que infelizmente ela fala aquilo que elas querem falar e fala mal, cabe a cada um acreditar ou não, mas o mais importante era o que Deus pensava de mim. Então as minhas decisões em relação a isso eram em Cristo Jesus. E ali era uma briga, cara. Quando eu voltei para Deus, foi no sábado, eu tentei me matar e chegou na hora eu não consegui, e eu dobrei o joelho aqui dentro de casa e dobrei o Senhor. Falei para o Senhor da seguinte maneira: haja que houver, doa o que doer, mas que o Senhor venha se concretizar a sua obra em mim. Eu aceito tudo aquilo que é preciso para estar vivendo contigo. Eu quero esse novo relacionamento ao qual eu vivia antes, quando eu era mais novo. E isso foi no sábado, se eu não me falha a memória, acho que foi sábado mesmo. Aí passou durante uma semana, eu estava casado ainda, conversei com ela, falei, vamos fazer o seguinte, Deus me falou para fazer isso, vamos estar orando, que Deus vai mudar a nossa história. E eu vim orando, fazendo o propósito ao qual Deus tinha colocado na minha vida. Então eu orei domingo, segunda, e foi, né, os 3 períodos de oração, consagrando a minha vida. E chegou num sábado, eu recebi uma mensagem no celular naquela época, de um coração, de uma criança, mas ela interpretou errado e infelizmente ela optou em sair de casa. E saiu e nunca mais voltou. E aí começou o processo. Gente, foi doloroso, porque eu nunca me vi com outra pessoa, eu nunca me vi sem ser casado, porque eu estava com ela há bastante anos, né? 13 anos. E foram, assim, uma reviravolta. Eu vi uma família humilde, uma família com ensinamentos,
né, cristãos, minha família inteira é cristão, né, tanto pastores e tudo mais. Então eu tive uma doutrina muito rígida também. E falei para Deus que eu não queria ser igual a eles, mas que eu queria que o Senhor me ensinasse, mesmo sendo doloroso para mim. Eu estava numa depressão também, e a minha psicóloga cristã vinha trabalhando comigo, fazia um mês só também, e aconteceu essa separação, foi muito doloroso. Eu passei o meu Natal sozinho, né, assim, sem ela, nunca passei um Natal sem minha ex-mulher naquela época, e eu passei o ano passado, né. Deus me trouxe um pastor, o pastor Alexandre, da igreja da Aliança. Ele se aproximou muito de mim. O Maurício, que é o obreiro também, o Maurício também é o meu amigo particular também, e eles passaram o Natal comigo, eu passei o Ano Novo com eles, me ensinaram bastante coisas, me deram muitas forças, e começou essa caminhada do processo da minha mudança. E Deus, eu estava aqui em casa, eu lembro até hoje, em novembro, dia 13 de novembro, Deus falou assim para mim que o processo era comigo e foi preciso fazer o que fez na minha vida. O processo seria comigo, então que eu pudesse confiar e acreditar e não se afastar dos caminhos. Eu falo que foi dias muito tristes. Tive que voltar para a academia em janeiro. Foram muitas brigas com a minha ex lá, brigas ao qual ela me ofendeu bastante verbalmente, me entristeceu mais ainda, porque nós como seres humanos, na hora da situação, nós não acreditamos como está acontecendo isso. Num dia ela me fala que amava, no outro dia já me odeia e querendo me matar de todas as formas. E chegou em dezembro, chegou em janeiro, Deus me manda ir lá pedir perdão para ela. Assim, no momento, quando Deus falou comigo, eu fui pedir perdão do quê? O que eu fiz? Porque nós achamos que estamos certos. E Deus falou, você vai pedir perdão. Você vai pedir perdão e depois você vai ter que ficar quieto e ficar quieto mesmo que ela vai falar. E eu falei, caraca, velho, eu ouvi coisas. Eu falei, tá bom, vamos ser obedientes a Deus. E fui lá. Chamei, a gente estava na academia, falei para ela, vem cá pra gente conversar. Puxei ela no escritório lá, meu lá, e a gente conversou ali. Ali eu pedi perdão por todas as coisas que ela fez para mim. Ela, naquela época, ela estava na igreja, firme. Ela orava por mim, cara. Deus me mostrou todos os lugares que ela orou por mim, todas as coisas, sacrifícios que ela fez por mim. E eu fui agradecer ela, agradeci, pedi perdão pelos erros que eu cometi e agradeci muito ela pelas orações, que as orações dela foi alcançada no trono do Senhor. E depois eu fui pedir perdão para algumas pessoas também, ao qual naquela época eu fiz mal, entristeci. Então eu tive que pedir. Fui pedir perdão para minha mãe também. Minha mãe, eu entristeci minha mãe também nas situações ao qual eu estava vivendo. Eu queria ferir todas as pessoas, então como que eu estava ferido? Fazendo algo que eles não gostavam. Porque eu estava ferido, sabe? Eu estava destruído por dentro. E eu voltei para a academia quando eu não dava mais aula, eu voltei e fiquei o tempo que Deus mandou ficar, antes da pandemia. E chegou um certo tempo, ela queria vender a academia, eu falei que não, porque Deus não tinha me permitido ainda vender a academia. Ninguém acreditou nessa mudança, porque no começo, daqui a pouco ele sai dos caminhos do Senhor, porque sempre foi assim. A diferença é que eu decidi voltar para Deus. A diferença é que eu voltei a ter um relacionamento com Deus. E falei para Deus que eu não queria mais viver o que eu vivia. E se tivesse que abrir mão de tudo, eu abria. Se dependesse do meu casamento, a pessoa que eu mais tinha um sentimento naquela época, se fosse isso para eu ter a minha salvação, para eu ter minha vida com Cristo novamente, que poderia acabar. Eu iria chorar, eu ia entristecer, eu iria passar. Eu falei para o Senhor, haja que houver dor, que doer, que Ele poderia continuar o processo da minha vida. E chegou no quarto mês, surgiu a oportunidade de alugar a academia.
Eu confesso para vocês que para mim foi uma decisão muito difícil, porque eu sempre gostava de academia. Eu sempre, quem me conhece sabe, gosto de academia, de estar treinando e tal. Gente, não que não seja pecado, tá? Naquela época eu gostava de academia, eu era atleta, né? Como até sou. A diferença é que o meu coração estava voltado a essas coisas. Eu estava assim, num foco total de treinamento, de fisiculturismo, futebol, de academia mesmo, e acabei deixando Deus em segundo plano. Você fala assim, mas como é possível? Deus te deu academia e tudo mais. Gente, a gente acaba tomando o seu sonho, então você vai fazer o que for. O inimigo, ele vai aproveitar dessa situação. Ele é o melhor, ele é o maior psicólogo do mundo. Então ele começou a trabalhar em uma tal na minha mente, que é a opressão, e foi dessa maneira. E eu estava tão obcecado por essa situação. Eu só queria saber disso daí. E quando Deus pediu para mim, foi muito difícil. Mas eu tinha falado para Deus, haja que houver, do que doer, que eu iria fazer. E eu tomei essa decisão, né, alugar a academia. E aí começou, né, deu a pandemia, começou mais o processo. Foram tempos difíceis, eu aqui dentro de casa sozinho. Como eu iria pagar as coisas? Como eu iria? Aí Deus falou, eu estou no controle, pode confiar, eu vou cuidar de você. E cuidou. Eu nunca passei nenhuma necessidade. Algumas coisas eu fiquei sem, sim. Mas Deus não desamparou, não deixou eu passar fome, não deixou de pagar algumas coisas. Deus, ele foi provendo as coisas para mim. E eu fui vivendo cada vez mais o Senhor. O deserto, como todos nós reconhecemos. Eu passei a ler livro, eu não lia livro. Eu passei a escrever coisas que eu também não fazia. Tudo isso que eu estava fazendo naquela época eu não entendia ainda, eu só estava fazendo. E Deus falou para mim que um dia eu iria entender tudo isso. Eu fui continuando, orando, buscando, fui parar em São Paulo, conheci pessoas lá, fui fazer a parte do evangelismo, né, o Ministério Ruas lá, de levar alimentos para a rua. Ali eu tive um encontro muito forte com Deus lá em São Paulo, que o tempo que eu estava perdendo de brigas de relacionamento, de conquistas materiais, e muitas vidas precisando do Senhor, precisando da palavra do Senhor, do amor de Cristo, e nós ficamos muitas das vezes presos, e eu estava dessa forma. Então ali eu tive um encontro de 15 dias com o Senhor muito profundo, e depois voltei para Taubaté, e aí a separação ainda estava rolando, e Deus falou para mim uma coisa, ela me agrediu, a última vez que deixei ela entrar aqui em casa, ela me agrediu, me acusou de algumas coisas e me agrediu, depois de 6 meses, 5 meses ou 4 meses, uma coisa assim. E aí ela me agrediu, eu apenas segurei ela na hora, porque foi feia a complicação. Ali eu entendo que o inimigo usou a vida dela, mas graças a Deus, como eu estou coberto por Cristo Jesus, a minha vida transformou, eu tive uma sabedoria muito grande com o Senhor ali, o Senhor me acalmou o tempo todo, não deixou eu me exaltar, segurei todas as pancadas no momento, e depois ela tentou se matar, eu segurei, abracei ela, falei, orei e repreendi o mal. Depois ela fez um boletim de ocorrência, eu também tinha feito o meu por precaução, porque eu não sabia como que poderia acontecer nisso daí. E com o pastor, um amigo meu, ele é policial, me orientou. E eu fiz, e continuei as coisas. Nesse dia, gente, eu falo que depois de 2 semanas nessa briga aconteceu, eu iria assinar o divórcio. Eu estava convicto de assinar o divórcio. Só que quando eu tomei a decisão e fui fazer, Deus falou que não era para eu fazer. É muito difícil, cara, você não poder fazer as coisas como ser humano. Mas eu lembrava todas as vezes ao qual eu falei para Deus que haja que houver, doa o que doer, eu continuei te obedecendo e te adorando. E eu obedeci a Deus, eu falei para ela, não vou mais assinar, faça o que você achar que tiver que fazer. Aí ela pegou e foi, né, tomando as coisas que tem que ser tomadas, e eu continuei buscando a Deus. Eu estava numa igreja da cidade,
e Deus mandou ir para uma outra. Conversei com meus líderes, expliquei a situação, porque os meus líderes naquela época me acompanham muito de perto, viveu essa repercussão, essa mudança do nada, e foi do nada, gente. E aí eu falei para ele que Deus tinha mandado eu fazer, e eu estaria tomando algumas decisões. E tomei as decisões ao qual Deus mandou. E foi difícil, gente, foi difícil, porque não é fácil sair da zona de conforto, e eu falo que foi dias chorando, muitos choros, madrugadas que meu coração sangrava mesmo, gente, porque eu vivi com a pessoa e você vendo todo o seu mundo desmoronando, todas as coisas que vocês construíram, planejaram, desmoronando. E foi difícil, mas eu plantei também. Eu plantei, demorei para voltar para os caminhos do Senhor, eu demorei de entender a chamada desse relacionamento ao qual hoje eu tenho com o Senhor. Eu demorei para tomar decisões. Eu era uma pessoa antes que fugia das responsabilidades, não fazia coisas ao qual hoje eu faço em casa. Então são coisas que eu fiz de errado também. Não adianta eu falar para vocês que eu era perfeito. Não. Eu fiz muitas coisas. E a palavra do Senhor nos fala, tudo que nós plantarmos, vamos colher em terra. Aconteceu isso. E hoje eu entendo, se nós estivéssemos juntos, eu estaria morto espiritualmente. Eu estava morto, um dos dois já tinha morrido. Porque já estava morto praticamente espiritual. Eu não queria mais saber de Deus. Ela sim, mas ela não estava tendo mais força. E depois que eu tomei a decisão, reverteu. Eu voltei para sacerdócio. E ela não. E aí as coisas aconteceram. Foram decisões. Tudo isso numa decisão. Eu passei dias difíceis esse ano. Foi dias que ao qual me rebentou. Porque parecia que o coração do meu coração saiu. Mas eu confiei tanto em Deus e nessa busca dele. E todas as vezes Deus me pedindo, e eu fazendo. Deus pediu academia e eu dei. Foi difícil para mim. Eu larguei o futebol, ao qual também que eu gosto pra caramba, mas eu tinha que largar. Porque a vida minha mudou. A prioridade mudou. A prioridade da minha vida é reino, é estar vivendo com Deus, é podendo louvar e exaltar o grande nome do Senhor, buscar até onde nada mais importa. Quando eu li esse livro, quando eu ouvi essa ministração do Luciano Subirá, eu fui entender mais ainda. Quando eu comecei a ler, quando eu li o livro O Silêncio de Adão, eu entendi o processo do sacerdócio. Eu entendi como o homem deve exercer, como o homem deve cuidar da mulher também, da esposa, entender o que significa você ser sacerdócio, cabeça da casa. Eu entendi tudo isso daí, porque isso que significa o quê? Não é você mandar na mulher, é você andar um do lado do outro. O homem sim, ele vai ter a decisão, mas junto com a mulher, que a mulher sabe edificar o lar, ela tem que ser sábia. Então hoje eu entendo tudo isso daí. E a busca começou mais com o Senhor. Eu fui ler outro livro que sobre direcionamento a Deus. Depois eu li outro, Autoridades das Trevas. Eu entendi um pouco mais sobre isso, sobre você entender o reino espiritual. E depois a Bíblia foi me ensinando, o Senhor foi me ensinando através da palavra do Senhor também. Fui escrevendo tudo aquilo que eu estava vivendo, tudo que a transformação ao qual Deus estava fazendo na minha vida. Se falar para mim, se perguntar, bem, você errava durante esse processo? Era o que mais acontecia. Era o que mais acontecia, eu errar. Mas eu tinha convicção que eu tinha que mudar, e eu tinha que mudar, e iria mudar. Eu determinei isso para a minha vida. Infelizmente, acabou algo que eu sempre sonhei, de nunca separar, de nunca viver com outra pessoa, ou algo do tipo. Mas, infelizmente, as decisões ao qual eu tomei, fez dessa forma. Se ela olhasse para outra visão, poderia ser ao contrário? Poderia, mas Deus não quis. Então eu fui obediente ao Senhor todo esse tempo. Eu fui para outra igreja, eu fui entender um pouco mais sobre Deus, fui entender as coisas que foram acontecendo. Quase morri espiritualmente de novo, por algumas decepções que aconteceram, mas ainda continuei mesmo pelengando, vamos se falar assim, muito entristecido, mesmo cabeça baixa.
cara, assim, é impressionante, cara, o que foi acontecendo. E eu mantive essa fé, eu mantive essa constância com Deus, eu mantive a perseverança com Deus, mesmo todo mundo julgando a minha pessoa, mesmo todo mundo me jogando lá para baixo, mas eu mantive essa constância com isso, porque eu só olhei para Deus. Eu não olhava mais para as pessoas, eu não olhava mais para ninguém, eu só olhava para Deus. E eu queria entender mais o Senhor, aquele ensinamento que realmente ao qual Deus queria me ter, que eu queria ter. Então Deus ele foi diretamente comigo, porque hoje nós temos acesso ao Pai, mas para que nós tenhamos esse acesso ao Pai, a nossa vida tem que estar no altar. Então eu fui colocando a minha vida no altar e fui consagrando a minha vida perante o Senhor, para eu ter mais acesso com Deus, para eu ter mais intimidade no secreto. Os meus pensamentos, ao qual eu vivia bagunçado, eu desvaziei completamente, fiquei totalmente ligado com o Senhor. Então todo o tempo eu vinha falando, como até hoje eu venho falando com Deus, e fui abrindo mão das minhas coisas, ao qual eu tinha que abrir. Por que eu tinha que abrir? Porque esse caminho ao qual eu estava, se eu ficasse naquelas coisas, iria me consumir novamente, eu ia voltar para o mesmo lugar. Então, naquele momento, eu tive que abrir mão para eu estar mais próximo do Senhor. Porque se nós olhar pelo contexto da palavra do Senhor, quando você pegar Jó, quando Deus ele permite Satanás tocar em tudo na vida de Jó, Jó perdeu as coisas terrenas, mas mesmo assim ele continuou olhando para o Senhor, continuou perseverando, buscando. Até mesmo a palavra do Senhor nos fala em Jó ainda, que a mulher dele fala para ele amaldiçoar o Deus dele. Mas Jó ainda continuou na busca. Isso aconteceu muito comigo, então hoje eu entendo tudo isso. Eu fui perdendo as coisas materiais que eu fui, Deus foi mandando e tal. É doloroso, eu falo para vocês, porque você conquistou, você suou, você fez tudo isso. Mas aí está a diferença. O que é o mais importante? A sua salvação, a sua vida eterna ou os seus bens materiais? Infelizmente, casamento, a gente subentende que temos que casar, temos que andar com uma pessoa, mas entendemos também, as decisões que nós tomamos, existem consequências. Não é porque Deus permitiu, a gente fala toda hora, Deus, Deus, Deus. Em certas coisas Deus permite sim, que é no caso de Jó. Agora em relação a mim, eu plantei, eu só apenas colhi tudo aquilo que eu plantei. Chegou uma hora, então, para eu não perder a minha salvação, foi muito melhor acontecer isso do que como está hoje a minha vida, porque eu tomei a decisão de voltar, e quando eu tomei, Deus teve que fazer essa bagunça, né? Vamos se dizer, vamos limpar a casa agora, mas para limpar a casa temos que tirar tudo que está de ruim dentro da casa e colocar coisas novas. Vamos pensar também no óleo, o óleo já não está, o óleo estava vazio, tudo estava vazio, não tinha mais nada, e Deus foi enchendo com a unção dele novamente na minha vida. Eu fui perseverando esse ano todo, e eu tive que perder, faltou perder uma pessoa qual naquela época, que é a mãe dela, até então eu não entendia muito, e chegou um tempo que a minha vida deu estagnada, eu fiquei ali orando, buscando, mas Deus não estava mais falando, ele estava só lendo, escrevendo, eu não gravava ainda live, eu tinha muito vergonha, tinha medo também do que as pessoas iriam pensar, e quando Deus, eu fui lá falar com o pastor, conversar com ele sobre o projeto ao qual hoje eu faço, e fui lá conversar com o pastor, coisas que eu também não fazia, ser liderado, eu não gostava de ser liderado, fui aprendendo com Deus ser liderado, e fui lá pedir permissão para o projeto, o pastor teve decisão também, e concedeu essa autoridade para me fazer, poderia fazer embaixo da bênção dele. Fui falando, e aí a gente começou a bater papo e Deus usou a vida dele. Deus falou muito bem na vida dele que se eu tinha pedido perdão para todo mundo, e eu falei, pastor, eu pedi para todo mundo, fui humilhado, fui tantas coisas, Deus mandou fazer tantas coisas, eu já fiz tudo, não sei mais o que fazer, mas eu sei que minha vida está parada, está estagnada no segundo estágio. E ali Deus, ele orou e não lembrava, e aí mais uma vez, aí Deus revelou para ele. Eu tive perdão para a mãe dela, porque todas as coisas que aconteceram na nossa vida, tanto na minha e na dela, da filha dela, e eu tinha que pedir perdão. Eu fui lá, e como eu iria pedir? Fiquei mais 2 semanas orando, para Deus preparar o caminho, para Deus preparar tudo para eu chegar lá, porque ela é uma serva de Deus. Mas você não pode ir lá de qualquer jeito para você conversar, porque o inimigo ele também é astuto.
Ele pode fazer alguma coisa ali naquele momento. Então eu me preparei, esperei Deus falar, e aí Deus preparou tudo. Se a gente olhar a palavra do Senhor, quando Jacó, né, ele estava fazendo a obra, ele chegou um certo tempo, parou na vida dele, e ele teve que voltar para a casa do irmão para pedir perdão para o irmão, para depois começar, né, exercer a palavra do Senhor na vida dele, começar a acontecer mais antes de ele virar Israel, claro que depois ele vira. Então ali ele pediu, né, mandou levar presente, as esposas e tal. Mas Deus, ele preparou o caminho, ele se encontra com o irmão. Automaticamente, quando Jacó ele encontra com o irmão, ele dobra o joelho e pede perdão para o irmão. O irmão levanta, abraça, e ali vai, o irmão perdoa, e ali começa a caminhada de Jacó. Aí Deus fala com Jacó, fala, hoje você não será mais chamado de Jacó, mas sim de Israel. E foi dessa forma que aconteceu comigo. Eu fui lá falar com a mãe dela, no momento ela queria falar de outras coisas, ali na hora eu já estava com a sabedoria, com o Senhor na frente, e falei, não vim falar sobre isso, eu vim falar de outra coisa, eu vim pedir perdão por todas as coisas que eu te fiz, por todas as coisas que gerou durante esse tempo. Infelizmente, as decisões que eu tomei naquela época, de ser imaturo, de fugir das responsabilidades, de tudo mais, né? Eu não fui sacerdócio, infelizmente gerou essa consequência. Peço perdão para você por tudo mesmo que eu fiz. Gosto muito de vocês, gosto muito, sou grato muito a vocês. E ali, ela na hora, ela não tinha raiva de mim, gente, ela estava orando pela minha vida já, mas eu entendi depois. E ali ela também entendeu, ali Deus tomou a nossa vida, e ali ela me perdoou. Ela orou por mim, uma coisa que foi difícil, porque eu falei para ela que ela tinha que orar por mim, para me liberar. E eu sabia, mas ela não sabia isso. E aí eu, naquele momento, como Deus tomou, eu falei, peço que você ore. Ela falou, como orar? Não tem como, orar para quê? Como já acabou, não sei o quê. E aí eu falei para ela, então, eu só estou fazendo aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Aí na hora Deus tomou ela, eu entendi, eu preciso liberar você, né? E aí eu peguei e falei para ela, você precisa me liberar, e dali para frente é só o Senhor que vai fazer. Aí ela orou, Deus tomou a vida dela, orou por mim. Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira eu comecei a fazer as lives, né? Ministrar a palavra do Senhor. E aí eu comecei a receber alguns convites para eu ministrar. E aí eu fui ministrando, né? Continuei fazendo as coisas. Estava triste dentro do meu coração ainda. Mas eu estava ministrando e orando para Deus tirar essa tristeza, porque para mim era difícil, gente. Eu vivi com ela e eu vendo a obra do Senhor se concretizando na minha vida, de todas as promessas do Senhor se concretizando, sendo ouvida na minha vida, e ela não está mais do meu lado. É triste porque nós sonhamos juntos, eu e ela naquela época, sonhamos em muitas coisas juntos. Mas as decisões é de cada um. A minha decisão foi andar com Cristo, continuar com o Senhor, buscando e tudo mais. Infelizmente, a decisão dela foi outra. Então, eu só fui obediente ao Senhor. Porque a palavra do Senhor já deixa bem clara para nós, as decisões somos nós que tomamos e a salvação é individual. Então, eu preocupei com a minha salvação, eu preocupei com a minha vida. Tentei voltar, fiz de tudo para voltar, mas a decisão foi dela, não foi minha. Me entristeceu bastante por fato disso daí, mas eu continuei orando ao Senhor, continuo orando pela vida dela também, pela família dela, não quero mal nenhum, nem desejo isso para ninguém, mas eu vim fazendo a minha parte com Deus. Chegou um certo tempo que eu estava tão triste ainda, porque as coisas pareciam que não estavam andando, porque precisava ainda acontecer algo. E eu vim orando e estava bastante triste. E aí nas lives, como eu já vinha ministrando, apareceu uma pessoa e a gente começou a conversar, sabe, de coisas. E aí Deus também usou a vida dela, me desencadeou uma tristeza que estava no meu coração, me fez virar a chave novamente. E aí entra num terceiro estágio do processo. E ali Deus foi me limpando o meu coração, eu fui entendendo mais os processos do Senhor. Deus foi trabalhando dentro do meu coração, as feridas ao qual estava dentro do meu coração, porque eu estava cheio de bloqueios pelo qual eu vivi no passado. Então eu precisava ser liberto disso daí.
mas é um processo. Eu abri meu coração, né? Deus trouxe essa pessoa e ela, com os cuidados direcionado ao Senhor, foi lapidando o meu coração, me ensinando, me instruindo de ser essa pessoa melhor, a qual eu estou sendo hoje. Continuo errando, sim, continuo, mas eu estou aprendendo com os meus erros. Então hoje eu olho a minha vida de outra maneira. E aí Deus vem movendo de uma tal maneira, mas fazia tempo que eu também não ouvia o Senhor no sentido de ser usado, usar alguém para falar comigo, se Ele está se agradando, o que está acontecendo. Assim, chegou um certo tempo que eu até desanimou, porque a tristeza ela foi me consumindo várias vezes. E eu sozinho, morando sozinho em casa, não fui morar com meus pais. Não porque eu não, assim, por opção mesmo minha, porque eu queria aprender mais com o Senhor. Eu queria aprender a ser um homem mais responsável, ser sacerdócio, ter um caráter melhor. Então eu fui aprendendo com o Senhor. E Deus foi me presenteando com várias coisas boas. Eu tinha abrido mão de tudo, como estou até hoje, abri mão, não dou mais aula à noite. Hoje à noite é meu tempo com Deus, eu tenho muito mais tempo com o Senhor hoje. Continuo dando aula, dando personal, sim, na parte da manhã. Tenho a minha escola de futebol ainda. Dou aula lá à tarde com jovens, converso, me divirto com jovens. Mas à noite, hoje, esquece de eu fazer alguma coisa. Tive várias propostas para voltar para o futebol profissional, para voltar a dar aula à noite, mas não quis, né? São coisas que eu tinha abrido mão para estar vivendo com o Senhor. Aí você fala, Binho, mas financeiramente não era bom? Super bom. Nossa, sincero, mudaria tudo. Mas entra naquilo que eu falei para o Senhor. Eu vivo a Deus. Eu vivo e respiro o Senhor. Porque tudo na terra vai ficar. Então eu tenho que fazer aquilo que é reino. Eu quero a eternidade. O meu propósito é a eternidade. Não é coisas materiais. Se você consegue lidar com isso, legal. Mas naquilo que eu quero, que eu mesmo em Cristo Jesus, para mim não dá. E eu estou vivendo isso daí. Muitas coisas aconteceram. Fala, Fernanda, tudo bom? Muitas coisas aconteceram. E antes eu ficava muito vidrado nas coisas. Eu sou muito assim, eu sou 880, gente. Se eu entro por uma coisa, eu vou até de cabeça, cara. Até de cabeça. Então, quando eu estava no futebol profissional, eu ia até de cabeça. Eu ficava das 6 da manhã e até 11 horas, às vezes até meia-noite. Depois na academia era a mesma coisa, das 6 da manhã à meia-noite. Então eu não tenho esse meio termo. Eu vou de cabeça. Infelizmente, eu fiz as decisões erradas. O pastor Roberto, que hoje está em Portugal, falava muito isso daí. Que eu dei muita cabeçada e ele me avisava. Mas eu precisei, gente, para aprender. Deus me avisou, Deus me alertou, mas as decisões é minha. É isso que eu sempre falo para as pessoas. As pessoas, mas Deus permitiu. Não, a decisão foi sua, a consequência da sua decisão. Não é porque Deus falou para você não fazer. Deus falou várias vezes para mim o que eu tinha que fazer para voltar para os caminhos, que eu tinha que voltar, mas eu não queria naquela época. A tristeza me consumiu, as coisas ruins me consumiram, que eu queria matar todo mundo, só para você ter uma ideia. Quando eu cheguei na minha psicóloga, eu queria matar todo mundo. Eu não queria saber de ninguém, eu só queria matar, eu queria acabar com a vida de todo mundo. Porque as pessoas que fizeram mal para mim, as pessoas que fizeram mal, que ficavam falando mal de mim. Então eu queria ferir as pessoas. E eu acabei ferindo pessoas que estavam do meu lado, que me amavam. Infelizmente foi dessa forma. O inimigo cega a gente. Só que Deus, pela rica misericórdia dele, minha mãe orando, algumas pessoas orando, Deus atendeu, cara. Eu acordei, sabe? Foi difícil. Então, perdi várias coisas. E chegou agora no Natal, eu sempre falo para você, a perseverança em Cristo, continuar buscando, porque Deus é fiel. Eu fui para o Natal, né? Meu Natal foi maravilhoso, eu postei até as coisas das vésperas com a minha irmã. Eu preparei tudo, gente, eu não sabia fazer nada daquilo. Você fala, quem que te ajudou? Foi Deus, gente. Deus foi colocando coisas nos pensamentos, algumas coisas também eu vi na internet, e fui aprender a fazer, fui fazendo e fui acertando. Estava tudo sozinho em casa, minha irmã na época, no começo do processo, ela me ajudou. Sou muito grato aos meus irmãos, não tenho o que falar, da minha mãe também. E depois eu fui fazer sozinho. Então, eu falei para minha irmã, passar o Natal juntos.
vou fazer tudo. É gostoso, cara, assim, essa mudança que aconteceu hoje, eu vejo como que valeu a pena tudo que eu passei. E aí, não muito bom, Deus é aquele maravilhoso. Foi no domingo, no dia 25, numa confraternização com os amigos ali, né, de outras igrejas, nós sentando, comendo pizza lá, e a gente foi adorar o Senhor depois. E Deus aí tomou uma proporção, gente. As pessoas que estavam ali não me conheciam, né? 4 pessoas, a gente estava em 7. As outras pessoas não me conheciam. Deus tomou, cara. Deus falou tudo o que eu passei. Que Ele estava só me preparando. Ele estava pensando para ver até quando eu amava Ele. Se realmente o que eu sentia por Ele era verdadeiro. E Ele foi pedindo todas as coisas que eu gostava na terra. Coisas que eu vivi desde criança. E Deus foi pedindo e eu fui dando. E eu chorei, cara, dando as coisas. Chorei muito, muito no meu secreto. Mas eu falava para Deus, continua. Continua. Deus isso falou para aquela e falou. E para outra pessoa que Deus também de novo tomou. Falou da seguinte maneira, que algumas coisas que estavam presas, que não estavam andando na minha vida e iria andar. Ali foi um dia só para mim, cara. Isso foi uma segunda pessoa ali sendo usada por Deus. E depois teve mais uma usada por Deus para quebrar algumas coisas que fizeram por mim. Algumas coisas de ruim, infelizmente. As pessoas fizeram mal, tentaram, né? Porque Deus não deixou, Deus não permitiu. E foi quebrado. Então Deus me preparou um banquete maravilhosamente. E o que eu tenho para falar para vocês, quando você está passando por algo, por alguma dificuldade, durante essa pandemia como foi, confie em Deus, mantenha a sua busca, a constância nele. Eu venho sempre falando isso nas minhas lives, a constância no Senhor. Mesmo você errando, eu errei várias vezes como eu erro, mas eu continuo orando, buscando o Senhor. As orações minhas, como eu fiz, como o Senhor foi me direcionando. Não sei se vocês assistiram o filme Quarto de Guerra. Se não assistiu, assistem. Eu fiz o mesmo jeito de colocar as coisas que eu tinha fraqueza, eu fui colocando na cartolina, dentro de uma parede, aqui no meu quarto aqui, e fui escrevendo as minhas dificuldades para Deus. Coloquei orações para algumas pessoas e fui fazendo isso. Eu orava cedo, à tarde e à noite, fecho à noite. Tiro uma vez na semana para consagrar a minha vida. Eu faço jejum. Então, eu também faço isso para estar mais próximo ao Senhor, para estar cada vez mais mantendo foco e não perdendo. Como eu falei para você, tentado durante esse processo me matar espiritualmente, quase matou, vou falar para vocês quase. Aí o pastor Roberto apareceu depois de anos, ele apareceu na hora certa, no momento certo, né? Deus trouxe ele, claro, e ele me direcionou algumas coisas e que me fez acordar novamente. Novamente fez isso. E ele falou, não, você está bem, não vai mortar você espiritualmente, pode fazer dentro da Bíblia, pode fazer que eu estou te falando e assim assado. E eu continuei, estou aqui. Estou muito melhor, meu coração está leve, não penso mais no passado. Lembra que eu falei para vocês antes disso, que o Natal só dependia da mudança de vocês? É isso que eu fiz, só dependia de ser um Natal bom para mim. Se eu mudasse isso, eu deletei as coisas do passado. Bim, como que você deletou? Não lembrando. Como fala lá em Jeremias, eu não lembro, fala que Jesus ele joga, né, todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, se ele joga, quem sou eu para ficar lembrando, para ficar pescando aquilo que aconteceu no passado e trazendo para agora? Se Jesus já esqueceu, ele deletou todas as coisas que eu errei, quem sou eu para trazer isso? Ou quem é outra pessoa para trazer eu falando o que eu fiz lá no passado? O que importa é o que está esse ano, o que eu fiz esse ano em Deus. Hoje, eu não me importo o que que as pessoas vão falar de mim. O que me importa é o que o Senhor vai falar. O que importa é o que Deus vai falar de mim. É isso que é o mais importante, porque eu sei, se eu morrer hoje, eu vou ser salvo. Eu vou estar lá no céu, na vida eterna com Cristo. Isso é o mais importante. As coisas aqui na terra vão ficar.
vão ficar, então para mim pouco me importa isso. Agora, as pessoas que estão próximas a mim, elas sabem quem eu sou, a minha essência e o homem, a pessoa que eu sou. As pessoas que estão próximas a mim, pode ter certeza que essas pessoas sabem quem eu sou. E as pessoas que falam mal de mim, elas falam aquilo que elas querem falar. E o inimigo, infelizmente, é dessa forma. Ele vai tentar te parar de todas as maneiras. Então, hoje, eu não importo o que as pessoas falam. O que importa é o que Deus fala de mim. E eu sei o que Deus tem falado de mim. Então, que eu possa compartilhar isso com vocês. Continua, não pare de buscar o Senhor. Mesmo que uma coisa aconteceu de ruim na sua vida, ou que está acontecendo, continua, cara. Continua. Falando de Jó, no final da passagem de Jó, a Bíblia nos fala que Jó ele foi abençoado 4 vezes mais. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que Jó acabou no processo. É a mesma coisa que eu. Eu estou no processo e vou ficar. Eu ainda preciso mudar várias coisas. Como já estou mudando mais e mais, mas eu estou mudando mais ainda, para estar pronto para a eternidade. Então, não sai do caminho do Senhor. O mundo não tem nada para te oferecer. Coisas, se alguém te chateou, ou se pastores chateou, qualquer outra pessoa, não olha para o humano, não olha para Deus. Porque se eu olhasse para os seres humanos, sinceramente, eu não estaria mais servindo a Deus. Mas como o meu alvo é Cristo, eu só olho para Ele e dentro da palavra do Senhor, eu só vivo Ele, então é só isso. Ninguém vai me parar, ninguém mesmo, porque o meu alvo é Cristo Jesus. Que essa tarde e essa semana possa ser uma semana abençoada para vocês e tudo mais. Gente, também vou te dar um recadinho. Eu estou com uma página no YouTube, né? Eu já até postei no meu Face, vou postar de novo, para você estar acompanhando, divulgando os vídeos para as pessoas, alcançar mais gente. Isso é bom para algumas pessoas ver como que é o meu dia a dia, é o meu testemunho, gente. O que Cristo faz na minha vida. Então eu só compartilho com vocês, para vocês edificar a fé de vocês, para continuar a caminhada. E em relação, gente, a algumas mensagens que estão chegando inbox para mim, eu não vou mais responder, tá bom? Aí você fala assim, por que, Binho? Gente, tá acontecendo algumas coisas que eu não estou ficando feliz, não é de agrado naquilo que eu estou ministrando, naquilo que eu estou vivendo. Então, quando quer compartilhar algo que a mensagem tocou no coração de vocês e tudo mais, pode mandar por aqui, pelo vídeo, né, comenta. Automaticamente eu vou responder com o maior prazer, né, compartilhar mais com vocês o que eu vivi, como eu vivi para vencer algumas coisas que aconteceram. Eu vou falar com o maior prazer com vocês aqui nos comentários. Pode comentar à vontade, eu vou estar respondendo vocês. Mas por inbox, agora eu não vou responder mais a ninguém. Eu sei que algumas pessoas conversavam comigo muito tranquilo, com respeito, com tudo isso, mas infelizmente algumas pessoas não estão tendo esse respeito. E como eu sempre falo, eu sou cristão, eu busco ao Senhor, o meu foco é Cristo, o meu foco é reino, não é ter alguém, não é ficar com alguém ou algo do tipo, sabe? Não é isso daí. O meu foco é reino, é o Senhor. Então, se querem conversar de Cristo comigo, manda mensagem pelos vídeos mesmo, eu irei responder com o maior prazer. Se tiver que pedir oração para mim, para estar orando para alguém, pode mandar por mensagem dele em cima do vídeo ali, comenta no vídeo, que eu estarei vendo e já respondendo vocês e tudo mais. Agradeço pelo carinho que vocês estão tendo por mim também, por todo esse carinho ao qual está acontecendo por muitas pessoas. Então, eu falo e despeço aqui isso para vocês, né? Peço isso a vocês, que mandem aí, divulguem esses vídeos, para que possamos alcançar mais vidas. E não desiste de Deus, não desiste. Vamos fazer um 2021 melhor que esse ano. Eu falo que mesmo nessa pandemia eu vivi coisas maravilhosas com Deus. Como você também pode viver ainda, que não acabou. Mas ano que vem, que seja um ano abençoado. Só depende das nossas atitudes, dessa mudança de chave. Confiar, perseverar em Cristo Jesus. Até mais, fiquem com Deus.